ao bate-papo com o... Nós vamos falar hoje com a Ângela Rodrigues. E antes de eu começar a especular um pouco sobre o trabalho, enfim, dela, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre ela, o que ela faz. Oi, Ana, tudo bem? Queria agradecer aqui o convite, a oportunidade para falar aqui com vocês. Eu sou arquiteta, fiz mestrado, doutorado em História da Arquitetura e agora também estou fazendo meu pós-doutorado em História e Teoria da Arquitetura. E na época do meu mestrado, eu me dediquei a pesquisar o patrimônio industrial em atividade, né? Então, desenvolvi uma série de pesquisas em relação a alguns casos aqui de São Paulo. Mas hoje, assim, eu quis trazer para vocês uma experiência totalmente diferente, que está fora desse contexto de patrimônio, desse patrimônio reconhecido institucionalmente, esses bens tombados, né, com abertura de processo de tombamento. Não é nada disso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que é mais essa experiência um pouco mais como turista propriamente dita, em fábricas que não são consideradas como patrimônio, mas elas têm uma marca, que a marca sim tem um valor cultural importante, né? Então, eu vou depois me focar num caso específico aqui do Brasil, mas a princípio eu queria mostrar para vocês um pouco um caso que eu visitei fora do país. E essa experiência aqui que eu achei muito interessante, que foi quando eu fui participar de um congresso lá do TIC, na Alemanha, eu tive a oportunidade de ir para Dresden e visitar essa planta da Volkswagen, que é um projeto contemporâneo, um projeto que está fora desse âmbito do patrimônio histórico-artístico, né? Mas ele tem todo o valor cultural da marca para a Alemanha como um todo, e principalmente nesse processo de reunificação que a Alemanha passou. Então, essa planta da Volkswagen, ela tem um projeto de visitação muito interessante, aberto para um público internacional, porque as visitas são não só em alemão, são em inglês, etc., né? E você acompanha a linha de produção de uma dos carros que era na ocasião, né, era o carro top de linha da Volkswagen, que era o Phantom, e tudo isso como que os proprietários dos carros tinham selecionado as cores dos interiores, todos os acabamentos, né? Então é uma coisa muito personalizada essa produção, essa linha produtiva que acontece nessa fábrica, né? E esse cilindro, essa estrutura cilíndrica toda em vidro é muito legal, porque pela parte é uma garagem suspensa, uma garagem elevada com vários níveis, com todos esses carros prontos, né? Com a marca, o logotipo da Volkswagen aparecendo, né? Então, de fora você vê aquilo refletido inteiro, nesse corpo inteiro cilíndrico. Então, acaba sendo um meio da divulgação do logotipo da marca, né? Tem uma loja, geralmente tem essas lojas de produtos associados, produtos, carros, chaveiros, esse tipo de coisa, né? Mas o que eu achei mais interessante a forma com que eles vislumbram essa possibilidade de visitar a linha produtiva em âmbito para um público internacional. Então, dá para perceber que mesmo os tipos de produtos que são vendidos, o catálogo da empresa em várias línguas, Então, eles têm essa projeção internacional e é uma visita muito fácil de ser feita. Se você chegar lá, compra o ingresso e entra no próximo grupo que tiver uma disponibilidade. Né? Muito bom. Então, assim, eu estou trazendo essa experiência porque ela fica fora desse âmbito diretamente da questão do patrimônio industrial, que foi o tema de pesquisa, esse tema mais acadêmico. Né? Daí, depois, com o passar dos anos, que eu já saí um pouco dessa questão desse estudo, eu fui desenvolvendo outros tipos de coisa ao longo da minha trajetória acadêmica, que saiu, foi se desviando um pouco da questão do patrimônio, indústria, tudo isso que eu tinha estudado a princípio.
Daí eu fui fazer um passeio, né, por questões familiares no Espírito Santo, e daí eu me deparei com uma das... um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo, que é justamente uma fábrica. Né? Não sei se você sabe disso. Não, no Espírito Santo não. Tá. Então, daí, assim, eu fiquei bastante... achei muito interessante de saber que aqui no... Tem vários, né? Tem várias fábricas com a possibilidade de visitação também aqui no estado de São Paulo. Mas uma fábrica de chocolate é um negócio, assim, muito convidativo, né? E eu acho que é por isso que é um sucesso de público, né? É um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo, é essa fábrica de chocolate que fica em Vila Velha, né? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, Vila Velha faz parte da região da Grande Vitória, né? Tem uma das pontes que conecta a ilha de Vitória com essa região de Vila Velha, né? E aqui a gente tem essa outra imagem que a gente consegue ver toda o desenvolvimento, aí, a densidade da cidade de Vila Velha. E aqui no cantinho já direito é um pedaço de uma parte dessa planta da Garoto, né? Então, é muito interessante considerar, eu fui visitar como turista, né? Não com esse interesse acadêmico, mas dá para a gente perceber algumas coisas interessantes, que é a importância dessa fábrica para o desenvolvimento de toda a cidade, até hoje, né? Porque ela tem muitos funcionários, ela oferece um grande número de emprego para essas pessoas aí da região, e ela atende os turistas assim com essas visitas diárias, que você tem que agendar com antecedência. Chegam esses grupos de turismo mesmo, né? Essas excursões que vêm dos outros estados, né? É um conjunto que foi fundado desde 1929 por um imigrante alemão, né? E, a princípio, ela começou como uma fábrica de doces, uma fábrica de balas, principalmente aquela balinha de hortelã famosa da Garoto, né? Uhum. Então, a princípio, se faziam essas balas e eram colocados os garotos, os meninos, para ir vendendo em vários pontos da cidade. E por isso que, com o passar do tempo, eles associaram os doces ao garoto que vendia, né? Então, esse nome Garoto vem daí. Essa é uma das explicações que está sendo mencionada nesse circuito turístico. Então, você chega lá hoje, você chega por essa parte aqui, que você compra o seu ingresso e começa entra nesse Chocotour. Hoje tem o nome de Chocotour, né? Esse tour do chocolate, que vai ter uma série de explicações sobre o histórico do chocolate, sobre o histórico da empresa, da Garoto aí no local, né? E você vai passar por vários pontos dessa linha de produção, isso sempre dentro de um percurso que está organizado. Você tem que ir com aqueles equipamentos, aquelas roupas de um avental, uma touquinha, um sapato de borracha para não escorregar, não pode. Quando eu fui, né, eu fui em 2016, não podia fazer imagens dessa linha de produção, né? Mas eu percebi que tem muitos vídeos na internet, tem muitas, né, pessoal que às vezes vai visitar e isso é bastante divulgado. Esse Chocotour como um todo, ele é bastante divulgado. Então, assim, do ponto de vista do turismo, né, o apelo turístico de uma fábrica de chocolate, a gente pode aí trocar algumas ideias a respeito disso. Não sei o que você acha, se você teria vontade de visitar uma fábrica de chocolate. Nossa, tenho e tive, né? Quando você falou que era um exemplo, né, do Espírito Santo, eu não imaginei, porque quando eu fui, ainda na década de 70, 1970, eu passei pela fábrica, né? E é uma memória, eu tive uma memória olfativa, porque não era permitido ingresso naquela época, né? Não existia essa possibilidade.
E eu sempre lembro desse muro, né? Então, era quase que o intangível, né? Você sentia aquele aroma e, olha, eu não podia chegar lá e comer o chocolate, que era aquilo que uma criança... Imaginar o que teria lá dentro, né? Como que eles misturam os ingredientes, aquelas coisas, né? Que a gente fica Inclusive, pensando. fui numa época muito difícil para lá, acho que foi na época do Natal, e não tinha restaurante aberto, não tinha comida, então a gente, além de tudo, estava com fome. Então era uma loucura, assim. Realmente foi uma das É, experiências marcantes, né? E eu conheço algumas fábricas, mas infelizmente também não cheguei ainda a fazer esse tour do chocolate em algumas, até fora do Brasil. Mas deve ser demais, né? Porque realmente é. é. Não, eu acho que tem esse apelo de todos os sentidos, né? Porque tem o aroma, inclusive o próprio barulho da linha de produção, né? Porque quando você começa a entrar, você já tem uma outra relação com a máquina em movimento, né? Porque a máquina, as máquinas em produção, eu acho que esse é um dos fascínios do patrimônio industrial em atividade, das indústrias em atividade. Verdade. Né? Você vê o processamento disso como um todo. E daí tem o aroma, tem a questão visual, porque você está vendo. Isso, eles trabalham toda essa questão da publicidade, do marketing, porque você vai finalizar a sua visita com uma degustação, né? Então, você entra numa sala toda colorida, com aqueles tubos, aquela coisa para cada tipo de bombom, um tipo de cor. Então, é muito assim, tem um apelo visual também muito forte, né? E você pode, pelo menos na época que eu fui, né? Você podia fazer uma degustação, comer todos os chocolates que você pudesse nessa sala final, sem levar para casa, né? Sem sair para fora com a amostra, né? Agora, me parece que tem, assim, também épocas do ano que eles vão dedicar a produção, por exemplo, só para Páscoa, só para o Natal. Então, eles têm, assim, linhas de produção mais direcionadas ao longo do ano. Uhum. E também não sei até que ponto você vai ter essa degustação de todos os tipos de bombom, se isso é mais ou menos reorganizado em função da atividade que a fábrica está desenvolvendo naquele momento. Porque, pelo que eu lembro, que foi comentado, por exemplo, para a Páscoa, já 6 meses antes, eles já começam a produção da Páscoa. Então, eles já têm assim, um foco, eles já sabem o que vai sair mais, então eles vão se dedicar àquela linha de produção. Né? Uhum. E tem alguns carros-chefes, né? Alguns tipos de chocolate, alguns tipos de bombom que eles ficam produzindo o ano inteiro, porque eles sabem que vai ter uma saída o ano inteiro. Né? Da Garoto especialmente tem uma linha Talento, por exemplo, que era Exatamente. formalmente uma linha que foi, até eles fizeram depois sorvetes, né, da mesma linha do Talento, tudo mais, né. Que de fato, se você comparasse os chocolates no Brasil, né, esses mais populares, como Lacta e Nestlé, o Garoto ele chegou a suplantar a Nestlé, né? Até que, como a gente Até sabe, que em 2006 a Nestlé comprou a Garoto, né? Então, desde 2006 a Garoto faz parte da Nestlé. Agora, eu achei interessante que parece que aqui no estado de São Paulo também tem uma outra fábrica de chocolate da Nestlé que também tem esses programas de visitação no estado de São Paulo, né, mas não é associado à marca da Garoto, porque aqui na Nestlé, aqui na Garoto, eles mantiveram, né, tem todo o logotipo do menino, né, do menino com bonezinho, aquele logotipo clássico da Garoto. Tem essa passarela é uma passarela que faz uma conexão entre a área que é a planta industrial, que é esse lado da avenida, e do outro lado da rua, a área de museu. Nesse museu você tem assim, a evolução das embalagens, dos produtos, até tem alguns maquinários mais antigos ao longo do tempo. Então a visita, às vezes, não, quando eu fui, não necessariamente engloba as duas coisas. Você faz a visita na fábrica, o Chocotour lá na fábrica, depois a loja está em anexo também, né?
E depois, para quem quer visitar o museu, é um ingresso, às vezes é um combo, é associado, depende da situação, né? Eu fui em 2 ocasiões, uma para visitar a fábrica e outra para visitar o museu. Nas 2 ocasiões que eu fui, logicamente, a gente passa na loja da fábrica, né? Que tem também, também tem toda essa mesma linguagem que eu falei, né? De cores, essa coisa toda que você pode degustar. Parece que hoje tem até assim uma possibilidade de você preparar o seu próprio chocolate. Isso é uma atividade que está dentro desses combos de visita do museu, visita da fábrica, preparar o seu chocolate. É uma coisa mais assim interativa, né? Mas é claro, assim, a gente percebe que tem um público grande visitando. Eu percebo que com todas as pessoas que eu converso, que foram para o Espírito Santo a turismo, elas foram para visitar a Fábrica da Garoto em vários momentos, como você comentou aí. Na época você não foi na fábrica, mas você foi fazer uma visita lá, né? Sim. De certa forma. Ela existia, né? Quer dizer, não, e todos nós sabíamos. E não existiam muitos outros pontos. Exatamente o ponto onde você tira as fotos, né? Que era que é o Convento da Penha, que é de onde você tira essas fotos mais panorâmicas lá de cima, né? Que é um bem tombado pelo IFAM, inclusive. E aqui essa fábrica que eu também acho interessante, a frase associada ao logotipo, que é Espírito Santo Brasil, desde 1929, ou seja, essa projeção nacional, pelo menos a nível nacional da marca, né? Então, eles têm também esse vislumbre de atingir um público que não é somente o público local, mas é um público pelo menos no âmbito nacional. Mas dá para perceber que mesmo quem vem de fora vai visitar a fábrica da Garoto em Vila Velha, né? Então, você estava falando e eu estava aqui pensando, né? A Copenhagen tinha uma fábrica no Itaim, né? Por muito tempo ela manteve sua fábrica no Itaim. E quando houve uma possibilidade imobiliária, eles venderam aquela área. Inclusive hoje é um conjunto de edifícios comerciais, tem um shopping, tem um pequeno shopping naquela região, na Joaquim Floriano. E aquela ideia, porque eu lembrei dessa memória olfativa, lá na Copenhagen também você sentia mesmo. Você está comentando isso, eu lembrei de mais alguns casos. Aqui no ABC Paulista, em São Caetano do Sul, tem uma loja da Pan. Uma loja associada à marca. A loja é a fábrica e a loja. Né? Então, também quando a gente passa naquela região, naquele bairro onde tem a fábrica da Pan, também tem essa coisa do aroma, né? Você meio que convidado através do aroma, né? Para ir visitar a loja da fábrica. E a Pan também era uma empresa, assim, no passado aí, sim, até mais longínquo, mas no passado, assim, que tinha naquela época, a liberdade estava associada ao cigarro, né? Então eles fizeram os pequenos cigarros de chocolate para as crianças. Verdade, o cigarrinho, né? É uma memória, assim, que todos nós, da geração 60, por aí, ninguém esqueceu, porque todo mundo tinha o tal do cigarrinho da Pan para fumar, ou melhor, para comer, né? Então, e daí também eu lembrei que tem a mais antiga fábrica de chocolate do Brasil é a Neugebauer, que é uma marca que está em Rio Grande do Sul. Então, também, até onde eu sei, a princípio, eles estavam na mesma planta, nas mesmas instalações de quando eles começaram, e agora, mais recentemente, eles passaram para uma coisa nova, todo um complexo novo, que, aliás, quando eu estudei e fiz o meu mestrado, né, esse era um dos pontos, né, como que você vai manter essa parte, as demandas tecnológicas, as mudanças de uma fábrica em atividade, com o patrimônio edificado. Como que você consegue ou não, né, lidar com isso? Mas eu acho que nesses casos a gente está falando de um patrimônio imaterial até, que o patrimônio é a marca, né? É a marca, o logotipo, o chocolate,
né? Mais do que propriamente o patrimônio edificado, porque a gente vê que esse complexo aqui de Vitória, aliás, de Vila Velha, ele é um complexo que não tem assim um atrativo arquitetônico propriamente dito, né? Mas ele está, sim, vinculado a toda essa experiência que as pessoas querem ter, né? De visitar uma fábrica de chocolate e comer o chocolate lá, né? Feito, que você acabou de ver fazer. No Reis da Rua, né? As pessoas estão passando, também você não tem essa visão que você está mostrando aqui, uma visão bem arquitetônica, inclusive, né? Então, o que importa, e deve estar importando até hoje, é esse aroma, né? Essa coisa enlouquecedora. Quer dizer, você Com pega certeza. e sai e tenta descobrir o chocolate, né? Eu sinto só porque o chocolate era um dos melhores, se não o melhor do Brasil mesmo, do tipo popular. E houve uma perda de qualidade muito grande com a aquisição pela Nestlé. Acho que a Nestlé resolveu, não, vamos equiparar, né? Ela piorou e piorou também a garoto. Então, como chocolate é uma pena, mas como memória é fantástico. Realmente é fantástico. É, fantástico. E, bom, mas aquele bombom serenata lá. Pô, mas pensando melhor, né? Olha, o Serenata, talento, né? Os talentos, como, né? O talentos, batom, né? o batom, é verdade. Batom. Então, tem muita coisa que dá realmente vontade de comprar, de comer. E daí eles associam com outro, quando você está na lojinha, por exemplo, você compra os chocolates dentro da panela de barro, que faz a famosa muqueca, né, de Espírito Santo, que é uma das muquecas mais famosas do Brasil. Então você está comprando um acessório, um souvenir, né, desse passeio para o Espírito Santo, associando dois elementos emblemáticos, que é a panela de barro da muqueca com os chocolates. Né? Então eles têm vários tamanhos, vários formatos, e as pessoas compram, sim, eu vi muita gente comprando, eu mesma comprei. É isso aí, não. Essa é a grande fórmula mágica dessa questão É, do que a gente está entendendo como turismo industrial, né? De isso. que a marca, a fixação da marca, no caso da alimentação, acho que deve ser mais tranquilo, mas em outras áreas também, você fixa a marca, você guarda e essa relação de se vender muito inteligentemente, ter essas duas, ou até mais, né? Características de souvenirs que possam ser vendidas e aí sim, né, agregar. Porque o ingresso mesmo, eu acho fundamental, porque tem uma taxazinha de ingresso. Eu vi no site R$ 10, né, atualmente. É um valor simbólico, mas é importante, porque infelizmente, a gente tem algumas experiências até do poder público capitanear as visitas às fábricas, então ele não pode cobrar. E aí as pessoas também acabam não indo ao compromisso, né? Deixam de participar da visita, talvez não fiquem tão atentas. Então há uma valorização sim na pequena taxa de ingresso, e aí no caso do chocolate ainda poder, né? Ter acesso lá, ainda mais se falar que é. Porque é de graça, mais ou menos, né? Porque R$ 10 Não é de graça. chocolate, né? É uma contrapartida, né, digamos assim. É verdade, é uma contrapartida. Então, Angela, muito obrigada por ter participado desse bate-papo com o Yu. Espero que numa próxima série você possa contar um pouquinho das suas experiências internacionais. Com muito prazer. Para mim foi uma honra, né, estar aqui, poder falar um pouco sobre essa experiência tão gostosa, né, que é visitar a fábrica de chocolate. E fico, assim, aguardando as outras oportunidades para a gente trocar as nossas figurinhas aí.